Amém. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Louvado seja o Senhor por essa manhã. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série Cuidem uns dos outros. E hoje nós vamos falar sobre a grande partilha. A grande partilha. Semana passada eu trouxe uma informação muito importante. Que o meu time, o São Paulo Futebol Clube, ele pegou o porquinho e retalhou umas semanas atrás. E a semana passada o meu time pegou o peixe e cortou ele no meio também. Corintianos, a hora de vocês vai chegar. E eu não estou iludido, porque há 10 anos eu tenho sido iludido e minhas frustrações não são curadas. Meu Deus do céu. Abençoa, Jesus. E hoje nós veremos o Senhor Jesus cortar o peixe ao meio, assim como São Paulo, olha. Muito bem. Irmãos queridos, hoje foi muito especial, como sempre é, o nosso momento aqui de intercessão. As palavras que o pastor Ézio colocou foram muito interessantes, né? Que nós temos visto e vivido, e eu sei que cada um de nós tem um milagre que poderia compartilhar conosco. Embora nós sabemos que milagres têm sido comercializados em muitos lugares, a responsabilidade de algumas lideranças religiosas não pode fazer e comprometer o fato de que nós cremos que Deus faz milagre. Nós não podemos esquecer disso. Então a minha pergunta para todos vocês é óbvia: você crê em milagre? E nessa manhã eu quero te fazer uma segunda pergunta: se você quer participar dos atos milagrosos de Jesus. Porque o que nós vamos ver nessa manhã é essa beleza de um Deus que faz milagres, mas que muitas vezes Ele nos permite fazer parte do ato dramático, inexplicável que Deus faz aqui e continua fazendo em nome de Jesus. Vocês sabem que a gente anda muito cinematográfico, sabe? A gente tem citado muitos filmes, recomendado muitos filmes aqui no púlpito. E o pastor Ezio lembrou muito bem desse filme aqui, que a pergunta mais fácil, mais adequada é: se você não assistiu esse filme, quem nunca assistiu A Espera de um Milagre? Quem nunca assistiu? Acho que pouquíssimas pessoas. Assista esse filme, gente, esse filme é sensacional. E esse filme, gente, é muito interessante, porque sinais milagrosos vão acontecendo ao longo do filme. Milagres vão acontecendo, mas há um evento maior que vai acontecer no filme, em que há uma grande mobilização das pessoas, há um grande movimento, há muitas pessoas que vão participar desse grande milagre que vai ocorrer no filme. Porque é assim que nós vamos perceber, ao longo dessa exposição, como Jesus convidou pessoas para participar da grande e primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Deus é um Deus de milagre, mas Ele inclui a gente, em muitas ocasiões, para participar dos atos, dos milagres que Ele deseja fazer. Por isso, em nome de Jesus, a minha oração é que no final, você saia daqui desejando ser participante do milagre de Deus na vida do outro. Amém, gente? Então eu quero convidar vocês a abrirem João capítulo 6, versos de 1 a 15, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Evangelho de João, capítulo 6. Que diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia,
conhecido como o Mar de Tiberíades, uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz, um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus, glória a Deus, tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com sobras. Quando o povo viu isso, viu Jesus fazer este sinal, eles exclamaram: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é todo poderoso. E nós pedimos, ó Pai, clamamos para que o Teu Espírito Santo de poder fale conosco nessa manhã. Ó Deus, estamos todos, ó Pai, com a mente e o coração aberto. Ó Deus, nos ajude, ó Pai. Tire as palavras da minha boca, Senhor, e fale com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 6, dos versos 1 a 15. A fala de Jesus, a fama de Jesus, já tinha se espalhado por toda a Galileia, Samaria, Judéia. Todos já ouviam falar de Jesus. Jesus já tinha operado vários sinais de milagres. E aí o texto diz que Jesus sai de uma margem para o outro do mar da Galileia. Sai de Tiberíades e vai para Betsaida. E aí o povo vê que Jesus está saindo, eles contornam o rio. Então quando Jesus chega em Betsaida, o povo já está todo mundo lá. Todo mundo já esperando. E nos outros evangelhos diz que Jesus olhou o povo que veio ao seu encontro e teve compaixão deles e continuou curando. E aí esse povo, gente, às vezes a gente não consegue mensurar muito isso. O texto traz uma informação interessante, que eram 5.000 homens. Aí imagine as esposas e os filhos, os agregados, os amigos, cunhado, cunhada, sogra, sogro. Imagine a multidão que estava ali. Por exemplo, cidades como Betsaida, como Cafarnaum, eram cidades de 2.000, 3.000 habitantes. Ou seja, haviam cidades inteiras, na praia, às margens do mar, querendo ver, ouvir e ver o que Jesus estava por fazer. Jesus queria se retirar, irmãos. Queria se retirar porque as notícias de João Batista já tinham chegado aos seus ouvidos. Queria se retirar porque os seus amigos, os 12 já tinham sido enviados e retornaram para falar e compartilhar com Jesus todas as coisas que eles viveram em nome do Mestre. Então Jesus queria se retirar, mas o povo estava faminto, o povo estava sedendo, e o povo vai atrás de Jesus, e Jesus os acolhe. O que é muito interessante é que todos Lucas e Marcos, eles vão destacar o conselho que os discípulos dão para Jesus. Jesus, mestre, olha esse povo todo, despeça-os.
Mande eles embora para casa, porque a gente não tem como cuidar desse povo todo, não tem como alimentar esse povo todo. Imagina se Jesus tivesse seguido o conselho deles. Rapaziada, já está chegando no final da tarde, acho melhor vocês irem para casa, amanhã estarei aqui. Se Jesus seguisse o conselho dos discípulos, a história não seria registrada. O que Jesus estava prestes a fazer não aconteceria. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então ele permanece porque ele tinha algo para fazer. E esse milagre é que nós queremos compartilhar com você, tanto pela manhã, pela noite. Jesus vai operar um milagre, vai multiplicar os pães e os peixes. Acontece que há um movimento que nós percebemos de Jesus incluir no milagre e no processo milagroso os seus discípulos, as pessoas que estavam ali. Então, queridos, nesses 15 versos que nós acabamos de ler, a primeira lição que nós podemos extrair, o primeiro ensino precioso, é que a grande partilha nos faz acreditar que uma necessidade humana pode se transformar num grande mover da graça de Deus, um movimento extraordinário da parte de Deus. Deus é todo-poderoso. Deus faz milagres e Ele opera sinais e maravilhas, independente de qualquer coisa, porque Ele é Deus todo-poderoso. Ele tem poder de fazer milagres do nada Ele criou todas as coisas, do nada, só Ele, exclusivamente Ele, pode fazer o que Ele bem quiser, Ele pode exercer o poder que Ele quiser, porque Ele é Deus todo-poderoso. Mas, irmãos, é belo, há uma beleza nas Sagradas Escrituras, e em muitas ocasiões, quando Deus faz com que o ser humano, faz com que alguém participe desse milagre que Deus quer fazer. Então nós nos lembramos, por exemplo, de Moisés. Moisés, Deus envia todas as pragas, não há explicação, não há ciência nisso, há o poder de Deus manifesto nas pragas. Mas quando Deus decide libertar o seu povo da sua opressão, Deus levanta um homem, entrega uma vara em suas mãos e diz para ele marchar e ir com o seu povo, porque Deus usaria Moisés, e incluiria Moisés no milagre que ele estava para fazer no Egito. O povo foi liberto, e eles estão agora correndo, fugindo a uma perseguição. O exército egípcio está vindo para matar eles, e diante deles está um mar grande, um mar vermelho para ser aberto. Há um mar, não há saída, mas nas suas costas, na sua retaguarda, há o exército dos egípcios. Deus, com o seu poder exclusivo, levanta uma coluna de fogo. Não há participação humana. Não há sombra de dúvida de que Deus exerceu este milagre, este poder. Mas quando Deus vai abrir o mar vermelho, Ele chama Moisés, e Ele diz: diga ao meu povo que marche, levante a vara, bata no mar, e eu abrirei o mar. Moisés, sou eu que estou libertando vocês, sou eu que estou livrando desde lá do Egito, mas eu quero você, meu servo, meu filho, meu escolhido, eu quero que você participe dessa história que vai ser lembrada para sempre. Levante o cajado, diga ao meu povo que marche. Então Moisés vai e participa, ele se torna participante nesse grande milagre de Deus, quando o mar se abre. Porque, queridos, Deus nos convida nessa manhã para participarmos do seu milagre. Queridos, ora Deus realiza sem nenhuma participação, ora Ele insere pessoas para participar desse processo. Deus chama Moisés, muitas vezes, para participar do inexplicável. Queridos, Deus está te chamando nessa manhã para participar do inexplicável na vida de alguém. Em nome de Jesus, se você quer participar desse milagre, diga isso para Deus: Deus, usa a minha vida, porque eu quero ver essa graça fluir a partir de mim. Não porque eu tenho poder, não porque eu sou excepcional, não porque eu tenho nada além de mim para entregar. Não, eu não sou forte, o Senhor é forte.
E nós somos inseridos nos milagres de Deus, porque Deus é poderoso, não nós. Nós só temos um coração, nós só podemos ter um coração entregue nas mãos de Deus, obediente, submisso e prontos para ser usado por Deus. Se é assim o seu desejo, você será um participante do milagre de Jesus. O texto vai apresentar algumas personagens, e tem duas personagens que são destacadas nesse texto. O primeiro, queridos, é Felipe. É óbvio que Jesus ia perguntar para Felipe: Felipe, onde é que tem comida para todo esse povo? Felipe era de Betsaida, era da região. Se alguém soubesse onde ia ter comida, era Felipe. Aí Felipe vai dizer: Senhor, não temos nada. A gente não tem condições de alimentar esse povo todo. Sabe o que Jesus está perguntando para Felipe? Ele está dizendo assim: Felipe, eu já sei o que eu vou fazer. Eu estou prestes a fazer algo que vocês vão chamar de inexplicável. Felipe, você quer participar disso? Aparentemente Felipe, incrédulo, não participou deste milagre. Aí surge um menino, um rapaz que não tem nome. O seu nome não está registrado. O seu nome não está registrado na história. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem é a família, ninguém sabe nada da identidade desse rapaz que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas sabe o que nós sabemos acerca desse rapaz? É que ele fez parte da história do milagre de Deus. Porque, queridos, quando nós somos participantes do milagre de Deus, não importa, não é importante que o nosso nome seja registrado na história. O que é importante é que o milagre, a história de Deus seja contada. E Deus não quer marcar o seu nome na história, mas Ele quer que você participe da história dEle, contada nessa terra. Seja um participante do milagre de Jesus. Não há fama, gente, não há glória para nós, não há destaque para nós, porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus. O que opera milagres é o nosso Senhor Jesus. Nós só somos participantes dos atos inexplicáveis de Deus. Faça parte do inexplicável de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Não espere reconhecimento. Seja participante da história de Deus sendo contada entre os homens. Aleluia. A sua generosidade é um milagre de Deus na mesa de alguém. Aleluia. A sua partilha é o fluir da graça entre os homens. Então, em nome de Jesus, seja um participante do milagre de Deus na vida das pessoas. Amém, queridos? Em segundo lugar, essa grande partilha, ela nos leva a aprender que aquilo que recebemos em Deus de humildade, deve ser compartilhado com fidelidade. Assim como o relato aparece em todos os 4 evangelhos, é o único milagre que vai aparecer nos 4 evangelhos. Há uma expressão, gente, que ela é sensacional. O texto diz que, lá em Mateus, Lucas e Marcos, diz que Jesus olhou para o céu, e Ele levantou aqueles poucos pães, e Ele olha para o céu, Ele dá graças. Tem pouco, gente, só tem 5, mas Jesus dá graças, e Ele parte o pão, e Ele reparte, Ele corta, Ele rasga o pão no meio, e Ele reparte com as pessoas, mas antes Ele olha para os céus, e dá graça pelo que chegou à sua mão. Queridos, em nome de Jesus, há pouco que tem na sua mão, mas o pouco que Deus te deu, e Deus está te dando, é muito nas mãos dEle. É muito poderoso o pouco que Deus te deu. Lembra que nós falamos sobre a viúva com as vasilhas de azeite? É só um pouco que Deus precisa de você. É só um pouco que Deus está querendo de você, para que você seja esse participante do milagre dEle.
O pouco, gente, nas mãos de Deus é muito, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele sempre fez milagres, Ele criou o mundo a partir da Sua palavra, nos conduziu de milagre em milagre, e nós só estamos aqui por causa do favor de Deus. E o pouco que você tem é muito nas mãos de Deus. Pastor, eu tenho pouco a oferecer. Olhe para os céus, o pouco que você tem, pegue nas tuas mãos. O pouco, olhe para os céus, dê graças e reparta que Deus fará muito, muito, porque esse é o nosso Deus, um Deus que faz milagre do nada, do pouco, do mundo. Deus é quem faz. Seja participante do milagre de Jesus. O texto é muito interessante porque diz que ele, ao partir o pão, ele dá graças e ele reparte. Ele não divide o pão, ele reparte, ele rasga no meio. Sabe por quê, gente? Porque dividir precisa de ciência exata. Dividir a gente precisa medir, a gente precisa mensurar, para que todos recebam a mesma partezinha igual. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado se alguém vai comer 2 pedaços ou 1 pedaço. Sobraram 12 cestos. Jesus não tem essa preocupação. Ele não se importa se alguém vai comer 3 pedaços e o outro vai comer 1 pedaço de peixe. Jesus rasga o pão no meio, reparte, ele não mede, ele rasga, dá graças, entrega para os discípulos, distribua, porque o que importa para Jesus é que todos sejam saciados. Uns poucos, uns muitos, mas que todos sejam saciados na sua fome, na sua escassez. Porque, queridos, nós estamos todos famintos, nós estamos todos insaciáveis, e o Senhor Jesus tem alimentado nós todos os dias. E a partir dos nossos movimentos, das nossas ações, do desejar fazer parte do milagre de Deus, do milagre de Jesus, nas outras vidas, nós não nos importamos que todos recebam milimetricamente, planejadamente, exatamente a mesma porção. O que importa é que não falte na mesa de ninguém. Amém, igreja? Amém. Queridos, em nome de Jesus, isso é importantíssimo para as nossas ações. O que regula as nossas ações. Se Deus tem derramado pão na sua casa, há uma outra mesa esperando o milagre. E eu quero ser participante do milagre de Jesus. Eu não quero o meu nome gravado na história. Eu quero que Deus conte. Eu quero que Deus faça a história na vida de outros, do próximo. E nós vemos, e nós estamos olhando, e você vê, você foi participante do milagre. Ninguém sabe que você participou do milagre da mesa de alguém. Você só sabe, você só está vendo. Você só está vendo a pessoa sorrir novamente. Você só está vendo a pessoa poder dar o pão para o seu filho e para a sua filha. Você só está vendo Deus contando a história dele naquela casa, naquele lar, naquela mesa. E você glorifica ao Pai que está nos céus, dá glória a Deus, porque Deus nos fez participantes do seu milagre. Então, queridos, o movimento da partilha nos causa isso. Partilhamos, pois Deus tem nos dado o privilégio e a responsabilidade que Deus nos ofertou. É maravilhoso ter essa responsabilidade do cuidado. É maravilhoso ver Deus contando a sua história em lares, em famílias, em casas. O importante é que todos sejam alimentados. A primeira multiplicação, o Senhor deu graças e partiu. A segunda multiplicação, o Senhor partiu o pão, deu graças. Na última ceia, o Senhor partiu e deu graças. E naqueles 2 discípulos que nós falamos no escolão hoje, eles estavam frustrados, decepcionados. Não conseguiam perceber quem estava ali diante deles. Tamanha era a frieza espiritual deles. Mas quando Jesus senta à mesa, levanta o pão, dá graças e parte, eles se lembram na mesma hora. É Jesus! E Jesus desaparece. Queridos, igreja de Jesus, enquanto nós estivermos
levantando o pão, partindo o pão, dando graças e repartir, as pessoas saberão que Jesus está aqui. Saberão de quem falamos, com quem falamos. Saberão quem é que faz milagres aqui. Saberão quem é o Senhor aqui. Saberão quem está entronizado aqui na nossa igreja. Aleluia! É Jesus de Nazaré. Irmãos, nós somos abençoados. Nós somos abençoados, irmãos. Todos nós somos abençoados demais, gente. Demais. Nós estamos vivendo a nossa vida, lutando. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas, queridos, nós somos abençoados demais. Deus tem abençoado a nossa vida, tem abençoado a sua vida, a nossa igreja. Queridos, nós somos abençoados. Deus tem cuidado da gente. Divide essa bênção, porque você já é um abençoado do Senhor. Deus tem abençoado as nossas casas. Amém, gente? Em nome de Jesus, nós somos demais abençoados, demais. Nada temos se não for o favor de Deus. Nós somos abençoados. Somos abençoados. Terceiro e último, queridos. Essa grande partilha nos permite entender que existe uma suficiência no Evangelho, capaz de suprir as nossas necessidades, as mais humanas. John Piper, ele escreveu um livro que chama Deus é o Evangelho. Sabe o que isso significa, gente? Que às vezes quando a gente fala assim, temos que compartilhar o Evangelho, às vezes a gente pensa que temos que compartilhar os 4 Evangelhos. Hoje a gente tem que compartilhar um conteúdo, um registro histórico. O Evangelium, a boa notícia, esta boa notícia, John Piper vai falar que é Deus, é o próprio Deus. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, Ele é o Deus encarnado, todo-poderoso, ressurreto. Ele é a boa notícia para a humanidade. Ele, Jesus, é a nossa boa notícia. A boa notícia mais importante que você poderia receber na sua vida é Jesus de Nazaré, o Deus poderoso, Deus que se encarnou, Deus que esteve aqui entre nós, Deus que demonstrou o seu poder, o seu amor, Deus que nos convidou para participar dos seus milagres. A boa notícia para a sua vida, para a minha vida, é Jesus Cristo. É o nosso Senhor, Deus e Salvador. Porque aqui, gente, há sim uma questão social, há uma fragilidade social, em que as pessoas foram alimentadas. Mas a boa notícia, o Jesus de Nazaré, o Evangelho, Ele é a grande notícia para saciar toda a fome, toda a sede da alma humana. Nós somos participantes do milagre de Deus nessa terra para alimentar os famintos, mas a sede, a fome da alma humana é só Jesus de Nazaré. É só Ele, gente, que pode alimentar a nossa alma. O ser humano está faminto, o ser humano está insaciável. O ser humano há uma lacuna dentro dele que está gritando, berrando. E aí, queridos, nós podemos partilhar essa boa notícia, porque da alma aflita, do propósito que não se descobre, do sentido da vida que não se descobre, das amarguras da vida que consomem, é só Jesus de Nazaré que pode alimentar a nossa alma, é só Jesus que pode alimentar o nosso espírito, é só Ele o Salvador da nossa vida e das nossas almas. Só Ele alimenta a fome da alma, só Ele salva, só Ele tem poder para salvar, só Ele é o único caminho, só Ele. O texto de João 6, depois do verso 15, a história vai continuar. O Evangelho de João, ele tem muitas afirmações sobre quem Cristo é. Há pelo menos 7, que nós chamamos das 7 autodesignações que Jesus faz sobre Ele. E aqui no capítulo 6,
uma das mais conhecidas, mais poderosas, Jesus fará sobre si mesmo. Ele vai dizer que Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Irmãos, quando Jesus começa a falar de si mesmo, e usa essa expressão, eu sou, sobe um arrepio dos pés até as cabeças, de todas aquelas pessoas que ouviam Ele dizer isso. Ele está dizendo que Ele é aquele que se revelou ao pai Moisés. Ele está dizendo que Ele é aquele que enviou comida, enviou pão do céu. É esse que Ele está afirmando ser. Isso causava um impacto profundo na vida de todos ali. Sim, eu sou. Eu sou aquele que enviou o maná do deserto. Mas agora nós estamos diante daquele que é o maná, o pão vivo que desceu do céu, mas é aquele que provém o pão do céu também. Ele envia o pão, mas Ele é o pão. Ele é aquele que sacia a alma humana. Ele é o pão da vida. É o pão da alma. Queridos, olha só que interessante. Lá no Êxodo, a palavra hebraica é maim, que nós transliteramos para maná. Sabe qual é a tradução literal desse maim, da palavra que nós conhecemos como maná? É uma interjeição, é uma reação de surpresa do povo. Então quando eles reclamaram que não tinham comida, quando eles vê o pão caindo do céu, o povo lá no Egito, eles vão ter uma expressão de surpresa. O que é isso, Moisés? O que é isso? O que está acontecendo? Essa expressão, gente, é o que nós chamamos de maná. Por isso Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Porque Ele causa reações de surpresa nos seres humanos. Ele causa reações que as pessoas ficam sem palavras, se encontram com o inexplicável. O que é isso? O que é isso, igreja? O que é isso que está acontecendo? É Jesus de Nazaré, fazendo um milagre na tua vida. Então a nossa reação mais humana possível é de surpresa. Meu Deus, o que é isso? É o maná, é o pão do céu, que já foi derramado nessa terra, e este que foi derramado é o próprio provedor, é Jesus de Nazaré. Só Ele tem poder para salvar, só Ele restaura a alma humana, só Ele alimenta a nossa fome, nos deixa saciados para todos sempre. Jesus está dizendo hoje, a fome física das pessoas, eu já inseri vocês para participar desse milagre. Mas a fome espiritual, eu estou aqui, para todo sempre. Querido, se você entrou nessa manhã aqui com fome espiritual, com fome na alma, sedendo, com a alma aflita, Jesus de Nazaré pode te despedir nesta manhã totalmente saciado. Porque Ele é o Jesus Salvador de nossas almas. Jesus Cristo, Rei dos Reis, que reina eternamente, é o nosso Salvador, que deu pão para a nossa alma, e continua derramando pão nosso nas nossas mesas. Aleluia, este é Jesus do milagre, este é o Jesus que quer te inserir no milagre. Em nome de Jesus, faça parte do milagre de Deus nessa terra. Jesus, Ele é maior que este maná. Ele derrama e Ele provém ao mesmo tempo. Este é o pão da vida. Há esta fome que só Cristo pode saciar. A humanidade está faminta e o Senhor tem nos levantado para saciar essa fome, gente. Queridos, em nome de Jesus, faça parte do milagre de Deus aqui nessa terra. Amém, queridos? Queria chamar o ministério de louvor. Pode subir, por gentileza. Queridos, a minha pergunta e o desafio que eu deixo para cada um de vocês é se você não apenas quer ver o milagre de Deus acontecendo, mas se você quer ser participante do milagre de Jesus na vida das pessoas.
Esse é o desafio que eu entrego para vocês. E talvez você nessa manhã entrou com a alma rasgada. Você sente que há uma brecha na sua alma. Você sente que há uma coisa que não foi preenchida. Você sente que há um vazio. Você sente que a sua alma tem ecos dentro. Nós só podemos, para a fome da sua alma, nós só podemos apontar para você quem é que pode te alimentar. É Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Você que entrou aqui com fome na alma, eu queria dizer para você que você está olhando para quase 1000 pessoas aqui. Quase 1000 pessoas que o momento da vida deles, a alma deles foi saciada. Em um momento da vida, Jesus encontrou essas pessoas. Em um momento da vida, todos nós aqui, todos nós, fomos inseridos no milagre de Deus. E hoje nós precisamos reafirmar isso. Eu quero continuar sendo o milagre de Deus na vida de outras pessoas. Queridos, em nome de Jesus, a nossa vida é maravilhosa. Deus tem nos abençoado. Vamos abençoar. Não vá embora com essa mesma sensação de vazio na alma. Porque Jesus, Ele pode trazer o pão espiritual nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos louvar ao Senhor. E logo em seguida, Pastor Ezio vai encerrar com uma oração, nos abençoando. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.